Gabriel, tenho 21 anos, e estou evoluindo pra quê? Por que a gente tá aqui? Por que aqui é tão importante? Por que aqui é tão essencial pra gente evoluir como vida? E hoje eu queria falar um pouquinho sobre o tema de ajudar o outro e não ser ajudado. Então, esses estoicos ali, eles comentam que a gente não precisa receber nada do outro, a gente não precisa se impor a nada, a gente não precisa fazer nada. Mas muitas vezes a gente vai lá e faz, né? A gente vai lá e ajuda, a gente vai lá e tenta conseguir fazer com que aquelas pessoas vejam aquilo que ela não está vendo, que elas não estão vendo naquele momento. E simplesmente tu não é correspondido quando tu precisa da ajuda, principalmente quando tu é largado de lado de uma maneira extremamente idiota, de uma maneira onde você nem sabe o porquê que ocorreu. Muitas vezes são os términos de relacionamentos que acontece isso, e quando isso ocorre, tu é chutado de uma maneira que aquela pessoa fez tu morrer pra ela ou pra ele, sabe? Tu fica, meu Deus, como assim? Como é que pode? E muitas vezes pra tu poder esquecer ela também, ela tem que morrer pra ti. Ela tem que simplesmente ser indiferente àquilo. É um quesito que comentam muito que o amor não é o contrário do ódio. O amor, o contrário é a indiferença, né? A indiferença, eu não preciso dele, eu não quero ele, eu não quero ela, sabe? Eu não quero mais nada. Simplesmente sou indiferente àquela pessoa. Aquela pessoa não me causa mais angústia, aquela pessoa não me causa mais amor, aquela pessoa não me causa mais tristeza, aquela pessoa não me causa mais nada. Ela simplesmente morreu, podemos dizer assim, né? Ela simplesmente desapareceu. E quando isso ocorre, a gente fica simplesmente, meu Deus, o que aconteceu? Que ponto isso levou? O que aconteceu pra ter chegado nesse momento? Porque muitas vezes aquilo foi tão intenso, aquilo foi tão bom, aquilo foi tão ruim, sabe? Tantas coisas que ocorreram, que a gente fica pensando, meu Deus, eu ajudei aquela pessoa, eu fui ajudado, e no momento ali que tu realmente muitas vezes precisava de apoio, precisava de um quesito, assim, muitas vezes em relacionamentos com amigos, né? A gente precisa de um apoio depois de ter ajudado um amigo a isso, aquilo, aquele outro, e simplesmente tu é jogado de lado, tu é simplesmente dane-se. E esse dane-se é muito complicado de lidar, porque a rejeição é uma das coisas muito complicadas de se ter, né? Simplesmente de entender o que levou aquela pessoa a fazer aquilo, né? E quando tu percebe que não importa o que levou aquela pessoa a fazer aquilo, e tu percebe que aquilo não tem tanta importância pra ti, porque a tua vida continuou sem aquele amigo, sem aquela pessoa, sabe? Sem aquelas coisas que aconteciam em volta, e simplesmente a tua vida realmente andou pra frente, que tu não tinha necessidade de estar com aquela situação, naquele empregamento de coisas, né? Naquela situação alocada ali, passando aquelas necessidades, passando aquelas situações difíceis, tu percebe que não faz nenhum sentido tu ficar olhando e pensando, meu Deus, o que aconteceu? Por que eu tinha que ter feito? Por que eu não fiz aquilo, sabe? Por que aquilo? E simplesmente toda a ajuda que tu fez, ela foi indiferente, entende? Também foi nem aí o dinheiro que tu gastou, toda a situação que tu saiu com teus amigos, sabe? Toda aquela parada, tudo aquilo que tu viveu com aquelas pessoas não importam mais, porque elas simplesmente morreram, elas simplesmente são indiferentes, né? Por causa que tu entendeu que a indiferença não faz qualquer situação ser levada a mais alguma, entende? Ela simplesmente acabou, não tem o que falar, simplesmente eu não tenho mais afeto àquele amigo, ou aquela amiga, ou aquela relação que eu tinha, ou aquelas relações que a gente tinha com aquelas pessoas, porque simplesmente não me importava tanto, e simplesmente, ou até mesmo se importava, a gente não sabe muito bem, né? A gente sempre tá citando coisas e possibilidades, mas que não fazem sentido. Então, nesse sentido, a gente acaba vendo um paradoxo que muito é ligado a não importa mais, sabe? Não tem o porquê fazer isso. Todas as circunstâncias, quando são analisadas, quando são colocadas a posto, quando são evidenciadas assim num papelzinho, digamos assim, ou até mesmo são enquadradas no quebra-cabeça e colocadas bonitinho, tu percebe que, meu Deus, o que tu fez naquela situação? Quantas vezes a gente passa por essas situações, né? Querer ajudar, de querer fazer, de que isso, aquilo, aquele outro, e muitas vezes aquelas pessoas não ligam pra ti, aquelas pessoas estão nem aí, aquelas pessoas te devolvem nada. O que tu faz com esse nada? Tu pega, tu junta bonitinho, e tu vai lá e diz assim, ó, tô nem aí, eu vou construir a pessoa mais incrível que eu puder, né? A partir disso, a partir dessa situação que foi levada ao nada, que querendo ou não, tu foi rejeitado. E aí entra o ponto estoico, até que ponto o estoicismo ele consegue ser impregnado na tua mente, impregnado nas tuas ações, para que tu não sinta mais essas situações e principalmente sentimentos que vão te corroendo aos poucos, caso você não consiga lidar com eles. Então, o ensinamento também estoico, mesmo que tu for lá e ajude alguém, e aquela pessoa não te ajude, simplesmente não interessa, sabe? É indiferente. Então tu tem que ter isso muito bem colocado na tua cabeça, nas tuas ações, principalmente após essas situações. Porque quando tá vivendo as situações é muito bonitinho, ó, o amigo vai e te leva pro jogo, o amigo isso, o amigo aquilo, o amigo vai lá e é o melhor amigo, tá sempre em casa, a gente sai isso, a gente sai junto, a gente vai lá e pega menina, a gente pega menina, sabe? Todo mundo junto lá. E chega um momento que a gente não tem mais o que fazer porque aquilo foi dissipado de uma hora pra outra. Sabe? Simplesmente acabou aquela relação que tu tinha com teu amigo, com teu tio, com teu namorado, enfim, com teus pais, com a tua, enfim, todas as situações que possam ocorrer ali, elas simplesmente não existem mais. E o que tu vai fazer com isso? Eu não sei, tu sabe? Essa é a grande pergunta de hoje. Essa é a grande pergunta, talvez os estoicos respondam, com a indiferença, com a dane-se se aconteceu que aquilo, aquele outro. A partir de agora eu sou isso e eu vou construir isso, porque eu sei disso, disso, disso e disso. Mas será que é tão fácil colocar esse estoicismo na tua cabeça e fazer isso funcionar de uma maneira 100% ou de uma maneira que faça algum sentido, pelo menos pra ti? Esse é o ponto de vista que realmente não tem muito um ponto, é mais pra pensar, tudo faz sentido e tudo não faz
faz sentido? E essa foi a análise desse vídeo. Ajudar ou não ajudar? Ajudar e ser ajudado ou ajudar e ser ignorado? Qual vale mais a pena? E qual é a melhor situação para tu poder vislumbrar e principalmente aprender com aquela situação para que, pelo amor de Deus, né, não se repita novamente. E caso se repita, tu saiba exatamente o que fazer, né? Ou não, porque a filosofia ela sempre trata situações e possibilidades muito distintas, né? Sempre situações em pontos A, em ponto Z, em ponto F, em ponto J, em ponto C, sabe? Então são sempre novas perspectivas, novas análises e principalmente novas vivências, né? Fazem todo sentido, né? Eu vou indo pra aqui, por que eu tô aqui, né? Isso é o grande porquê da circunstância da vida, né? Muito obrigado pelo acesso, deixa o like, se inscreva no canal. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, eu vou indo pra aqui no TikTok e no Instagram. Até a próxima, que é amanhã, não se esqueça.